Mas é o seguinte, tem coisa que a gente fala com temor e tremor, né? Por várias razões, por questões éticas, por questões de amor, de respeito, e por querer pastorear a igreja, por querer cuidar do rebanho, cuidar do seu coração, cuidar da maneira como você vive, como você anda, e como você adora, como você cultua a Deus. Quantos de vocês aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? 100%, eu não estou falando assim, ela tem alguma coisa de Deus, ela é 100%, da capa preta até o outro lado da capa preta, ou da capa marrom até o outro lado da capa marrom, de canto a canto a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Então, quantos de vocês já leram 1 Coríntios, 2 Coríntios? Quantos já leram? Amém. A Bíblia toda, certamente, muitos de vocês já leram, né? Então, a Bíblia, queridos, ela tem instruções para nós, como nós adoramos a Deus. Ela tem instruções para nos ensinar como nós cultuamos a Deus. E assim, é muito comum, nós que somos mais renovados, né? A gente se solta, tem uns que pulam, tem uns que dançam, tem uns que falam mais alto que o outro. É muito comum a gente empolgar na adoração, a gente se soltar na adoração. Mas tem uma coisa que eu tenho trabalhado com os pastores já ao longo dos tempos aí, e é uma coisa que a gente vai fazer aqui no Tadel, daqui uns dias, daqui um tempo, talvez esse ano ainda. Nós queremos dar mais informação e mais formação à igreja no que diz respeito ao uso dos dons espirituais, porque nós cremos que o Espírito Santo está presente na igreja, nós cremos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele usa o povo dEle, mas a Bíblia sempre diz que o culto precisa acontecer com decência e ordem, que tem que haver decência e ordem, que tem que haver realmente, como eu diria, reverência até na maneira como nós nos dirigimos a Deus, quando nós estamos oferecendo a Deus o nosso culto. Você vê, o Neymar, não o jogador, mas o nosso Neymar, eu prefiro esse do que aquele cai demais, né? O Neymar, daqui da igreja, leu um texto aqui agora há pouco, de duas pessoas supostamente crentes, né? Eles não eram da CBPAS, mas eram crentes, porque eles eram as duas primeiras pessoas, filhos dos primeiros crentes, que andaram com Deus, que era filho de Adão e Eva, e os dois foram oferecer um culto a Deus, os dois. E a Bíblia fala que Deus agradou de um e não agradou do outro. Então não quer dizer que tudo que eu ofereço a Deus, Deus fala assim, já que está sendo de coração, eu aceito. Não é assim. Na verdade, Deus é exigente até naquilo que você oferece para Ele. Deus é exigente. Deus fala assim, olha, é para mim? Então tem que ser do meu jeito. É por isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para nos instruir, para nos ensinar a oferecer a Deus o culto certo, o culto racional, um culto que agrada a Deus, um culto que é claro para as pessoas que estão à volta. E isso, especialmente, às vezes acontece muita distorção em relação ao uso do dom de línguas. Porque é engraçado que quando nós falamos em línguas, eu falo em línguas, e Paulo, obrigado Dé, o apóstolo Paulo disse que ele falava mais em língua do que todos os irmãos de Coríntios. E olha, Paulo praticamente estava sendo exagerado quando ele falou isso, mas eu creio que ele falou a verdade, porque a igreja de Corinto era a igreja mais barulhenta do Novo Testamento. Era a igreja mais barulhenta, era todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, e Paulo falou, ninguém entende nada, mas era um negócio assim de doido. E Paulo falou assim, eu falo mais em língua do que todos vós, mas eu falo em particular, eu não falo em público, porque em público, quando nós falamos em línguas, se um fala, o outro tem que calar e esperar aquele falar, para depois o outro falar. E na verdade, aquele que está falando precisa orar para ele interpretar o que ele está dizendo, porque o resto da igreja não entende, porque aquele que está falando em língua está falando diretamente com Deus, e nenhuma outra pessoa em volta entende. E se tiver uma pessoa que não é crente, vai ficar completamente perdido achando que essa igreja só tem doido.
É isso que Paulo fala. E aí ele diz, olha, aquele que está falando em línguas precisa orar muito para Deus dar a ele o dom de interpretação, para que quando ele falar em línguas, ele consiga interpretar. E aquele que está perto, escutando aquele que está falando em línguas, também precisa orar a Deus, para Deus lhe dar a interpretação, para ele saber se aquilo que está sendo falado é de Deus, é realmente com Deus, é da carne ou é do diabo. Porque o diabo fala em língua estranha nas igrejas também. Aqui nessa igreja uma vez eu peguei uma irmã pelo pescoço, assim ó, e falei assim, cala e senta, em nome de Jesus. E ela, não, eu vou falar. Eu falei, cala e senta. Quando eu falei, em nome de Jesus, ela se manifestou um demônio nela, e ela falou assim, maldito. A mulher que estava falando em línguas, falou maldito comigo. Eu falei, que diabo era esse, gente, que estava na boca dessa mulher? Falava em língua igual os crentes, você entende? Então, às vezes, isso acontece. E nós que somos pastores, nós precisamos instruir a igreja a adorar a Deus de forma inteligente, de forma racional, de forma bíblica, porque não é qualquer culto que agrada a Deus, não é qualquer culto que edifica, não é qualquer culto que promove a glória de Deus. O culto que promove a glória de Deus é o culto de acordo com os critérios bíblicos, do jeito que Deus quer, porque como o culto é para Ele, Ele diz, se é para mim, tem que ser do meu jeito, se é para mim, tem que ser como eu instruí. E aí, a Bíblia diz, olha, aquele que não ora em línguas tem que orar para que ore, mas aquele que ora em línguas tem que orar para que interprete, e aqueles que escutam precisa pedir a Deus interpretação. E ainda ele diz, olha, tem que haver uma ordem, se um fala, o outro fica em silêncio, espera que ele falar, para depois o outro falar, e assim todos, isso acontece em profecia, em termos de profecia, e acontece também em termos de língua. Agora, de preferência, a língua estranha é uma coisa que precisa mais ser praticada, em particular quando você está orando com Deus, ou num tom de silêncio, para que não gere confusão em relação àqueles outros que não falam, e em relação àqueles outros que não são crentes. E tem uma coisa mais, muitas pessoas são cheias do Espírito Santo e nunca falaram em línguas. E muitas vezes elas pensam, porque eu não falo em línguas, eu não sou cheio do Espírito Santo. E na verdade, o dom mais importante, mais alto, que Deus mais valoriza e que a Bíblia diz que jamais acaba, não é o dom de línguas, é o dom do amor. E eu quero te dizer uma coisa, no céu, a Bíblia fala que todas essas coisas vão passar. Todas elas, todos os dons, profecia vai passar, língua estranha vai passar, dom de cura vai passar, todos esses dons vão deixar de existir no céu. E se você não sabe disso, no céu ninguém fala língua estranha, ninguém vai falar em língua estranha. A gente pensa, se a terra é assim, imagina quando eu chegar no céu, eu vou chegar diante de Deus e vou dar aquela rajada de língua estranha. Não vai, porque ninguém fala em língua estranha no céu. A Bíblia diz que tudo isso vai passar. No céu, nada disso é importante. Então, se não é importante no céu, a Bíblia diz que a coisa mais importante, que precisa ser cultivada, que precisa ser exercida, desenvolvida, que precisa realmente crescer na igreja, é o amor. É o amor. Eu preciso crescer em amor, porque isso é o que mais mede, que mais define quão espiritual eu sou. É isso que mais define se você é espiritual ou não, se você ama. Se eu amo, se eu realmente estou disposto a amar, eu sou crente, eu realmente amo a Deus. Então, queridos, eu falo isso com muito amor, com muito temor. A Luciana ainda está morrendo de vergonha de mim, né? Mas sabe de uma coisa, querido, eu estava falando com a Isabela ontem, eu sou meio fleumático, desculpa, eu sou melancólico, eu sou meio melancólico, eu gosto de música triste, eu gosto de coisa silenciosa. Quando eu estou estudando, eu gosto de estudar em quarto escuro, eu sou assim bem desse jeito, mas eu também sou meio sanguíneo. Quando eu vejo uma coisa errada, esse é meu dom profético. Quando eu vejo alguma coisa que não está de acordo com o que a Bíblia ensina, eu não vou para casa sem falar. Eu não vou, se eu ver um crente de outra igreja agindo de maneira errada, eu falo, eu não sou seu pastor, mas aqui agora na minha frente você errou, eu vou te pastorear e depois eu ainda conto para o seu pastor. É meu temperamento, Deus me fez assim, né? E Ele vai me usar desse jeito. Eu amo vocês e eu estou aqui para visitar e para trazer alegria para vocês. E eu quero te dizer uma coisa, é pastoreando vocês que eu vou trazer alegria, amém?
Deus abençoe vocês. Vamos ouvir a pregação agora, né? Eu não estou pregando, não. Estou só pastoreando mesmo. E eu falo isso em respeito ao pastor César, pastor Reinaldo, os demais pastores da igreja que também pensam desse jeito. Amém? Vocês pensam assim também? Maravilha, maravilha. Quem pensa assim, irmão? Só para eu saber que a gente precisa respeitar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler a Bíblia em um texto e eu quero tentar passear com vocês numa história, na história de Abraão. E eu queria dizer para o Alexandre, cadê o Alexandre? O Alexandre deve estar lá, né? Cadê ele? Hã? Ah, está ali. O negócio é bom, viu? Queridos, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 18, que eu quero ler. Eu vou ler esse texto como base e vou tentar navegar numa história com vocês da Bíblia, para que a gente compreenda a maneira como Deus conduz a história da gente, como Deus conduz, como Deus faz com que os planos dele aconteçam, enquanto Ele nos conduz na nossa história. Êxodo capítulo 18, versículo 1 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Menre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis que três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, refazei-vos as suas forças, refazei vossas forças. Visto que chegastes até vosso servo, desculpa, querido, eu não estou enxergando minha Bíblia direito, perdão. Depois seguireis adiante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. Obrigado. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo ainda velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Que Deus possa falar conosco na sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, essa história, esse texto que eu acabei de ler aqui, é um pedaço de uma história de um homem que decidiu andar com Deus, andar por fé, numa jornada de 25 anos, até ele ver a promessa se cumprir.
uma jornada longa, uma jornada de espera, uma jornada de desafios, uma jornada de dificuldades diversas, de perdas, de conflitos, de confusões, conflitos internos e externos. Abraão era esse homem que Deus escolheu, um homem de uma origem pagã, de uma origem idólatra, que estava no ambiente da sua família, e Deus fala: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Deus faz promessas para Abraão, enche os olhos de Abraão, dá uma direção para ele ir, e ele então viu que era o Senhor, e ele foi. O problema é que, à medida que Abraão foi caminhando com Deus, ele foi encontrando dificuldades que ele não esperava, ele foi encontrando desafios, lutas, foi encontrando barreiras que ele não esperava, porque nós que servimos a Deus temos aquela ideia de todas as vezes que nós ouvimos uma direção de Deus, ou que nós decidimos fazer a vontade de Deus, a gente pensa que vai ser meio automático, vai ser rápido. Eu decido hoje, amanhã o milagre começa a acontecer. Eu dou esse passo agora, daí a pouco o céu vai se abrir, eu vou andar debaixo de milagres o tempo todo, e assim, vou viver uma nova vida assim em um minuto. Mas na verdade, algumas vezes quando nós tomamos uma decisão de fazer o certo, de andar com Deus, a nossa vida costuma piorar no início. Você costuma ter lutas, você costuma encontrar dificuldades que você não estava esperando, porque na verdade você está mudando o curso da sua vida, e você realmente vai precisar confiar em Deus, sabendo que Ele sabe o que Ele está fazendo, sabendo que Ele tem conhecimento do plano dEle, e nada vai ser fácil. Nada vai ser gerado na facilidade, tudo vai ser gerado diante das circunstâncias, percalços, desafios que a vida vai te trazer. E algumas vezes, queridos, Deus traz esses desafios para nós. Deus também está nesse negócio. Você pode ver que na tentação de Jesus, a Bíblia fala que depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus, não foi o macumbeiro que levou Jesus. Na verdade, quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo, porque a Bíblia fala o seguinte, que Deus é bom, nele não há imperfeição nenhuma, então ele não pode ser tentado pelo mal, por isso que ele não tenta ninguém. Ele não pode tentar ninguém. O que ele fez? Ele terceirizou o trabalho para o diabo, né? Ele chamou o diabo e falou: você vai ter que tentar Jesus. E o diabo tentou Jesus em áreas dificílimas. Então, por que Deus fez isso? Porque o processo de preparação de Jesus para o ministério, para o cumprimento da missão que ele veio cumprir aqui, dependia daquele tipo de experiência. Ele tinha que ser tentado em todas as coisas para mostrar que ele realmente era quem ele era. Abraão saiu para obedecer a Deus, saiu para cumprir a vontade de Deus, ele disse sim para Deus, ele fez o que Deus mandou, mas ele tinha um processo, ele tinha uma caminhada. Abraão caminhou com Deus e não viu nada acontecer. Ele caminhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e foi andando com Deus 10 anos, e não viu nada acontecer. Queridos, nós vimos isso acontecer conosco várias vezes lá nos Estados Unidos, e esse negócio de esperar é difícil demais. Eu imagino que vocês lidaram com muitas dificuldades aqui, nós lidamos com as nossas lá. Eu lembro que uma vez a gente estava assim numa fase muito difícil, de muita dor, de muita luta. E eu lembro que a gente saiu de um culto, posso contar, né? Eu não pedi autorização, mas eu conto, depois eu apanho sozinho lá em casa, vocês oram por mim. Mas a gente saiu do culto, a Luciene estava muito mal. Ela estava desesperada, porque a nossa situação ela só parecia que piorava. E a questão não é só voltar, são as consequências da decisão que você toma. Quando você quebra o negócio no meio do caminho, fica pior. Então nós tínhamos que esperar. E então um dia, a Luciene estava muito mal, e eu peguei o carro e nós fomos embora, fomos para casa. Só que no caminho, eu não sabia se eu ia para casa, porque ela não estava bem, se a gente ia comer em algum lugar. Então, como eu não sabia o que fazer, eu fui dirigindo. Tem uma rodovia lá chamada 95, em português vamos chamar de 95, então nós fomos dirigindo ali. Ela vai parar lá no Canadá,
Eu fui dirigindo, fui descendo, subindo, né, na verdade. E a Luciene começou a orar. Primeiro ela estava muito em silêncio. Aí ela começou a orar. E ela começou a orar a oração mais desesperada que eu jamais ouvi na minha vida. Nem Jonas, no fundo do mar, na barriga do peixe, orou a oração que a Luciene orou. E ela começou a chorar, e a gesticular, e a falar com Deus o que ela estava sentindo, como estava o coração dela, o que ela pensava que podia acontecer, e não sei o quê. E eu pensando, gente, quem está em volta nessa estrada aí, são 4 pistas, uma do lado do outro, vai achar que essa mulher está querendo me matar, porque ela estava tratando com Deus, eu só estava dirigindo para ela enquanto ela falava com Deus, mas ela estava realmente assim, num estado de estresse, de desespero muito grande, chorando muito, um choro muito terrível. E então, naquela quase 1 hora de oração, assim, extremamente intensa, enquanto ela orava, falando com Deus, tudo que ela sentia, tudo que ela entendia, o que ela enxergava do que estava acontecendo, eu do lado de cá estava com o coração doído, pensando assim, olha, eu não tenho solução para esse problema, nada do que eu posso fazer mais, não há nada que eu possa fazer mais em termos de lei, em termos de dinheiro, em termos de governo, de advogado, está realmente nas mãos de Deus. Então, eu não podia fazer nada por ela, eu entreguei isso para Deus, e eu comecei a pensar, gente, esperar não é fácil, dói, machuca, pode causar uma depressão, alguém pode se matar por isso, perdas podem acontecer, a gente não sabe qual vai ser o final da história, esperar não é fácil. Abraão estava esperando por anos, uma das coisas que me chamou a atenção naquela oração da Luciene, é que ela não acusou Deus, ela não cometeu pecados no que ela estava dizendo, ela estava dizendo como estava o coração dela, ela realmente derramou o coração dela diante de Deus, e assim não demorou, talvez pouco mais de um mês, o nosso green card estava chegando na nossa casa. Foi um negócio assim, eu falei, gente, essa mulher tinha que ter desesperado um pouco antes, ela tinha que ter entrado em crise um pouco antes, porque nem eu sei orar do jeito que ela orou. Ela orou de um jeito assim, que eu acho que sacudiu o céu. Deus falou, vamos ter que dar um jeito nesse negócio, porque o meu advogado falou assim, olha gente, Marcos, ele falou assim, esquece green card, não existe green card para vocês tão cedo. É isso que ele falava para mim. Mas, na verdade, Deus acelerou o negócio e fez acontecer. Abraão estava caminhando com Deus, querido. E no meio dessa caminhada, Abraão entrou em desespero também. Eu nem diria que Abraão entrou em desespero, eu acho que Sara entrou em desespero. Só que ela entrou em desespero de um jeito estranho. Ela pensou assim, já que Deus não está cumprindo a promessa, já que eu estou ficando velha e você está velho também, já que nossas limitações físicas estão só aumentando, aqui está a minha escrava, fica com essa mulher essa noite, gera um filho nela, e vamos acabar com esse negócio dessa demora, vamos cumprir essa promessa de Deus logo. Meio que criando um atalho para Deus, tentando ajudar o Espírito Santo, tentando fazer a obra para Deus, em vez de confiar nele. Deus é soberano, queridos, Deus não precisa da nossa ajuda. Não é verdade? Deus não precisa que eu dê uma focinha para ele, mas a gente fica tentando fazer isso. Então ela pega aquela egípcia, entrega para Abraão, Abraão fala, tá bom, vamos lá, vamos tentar fazer um filho essa noite, vai lá e fabrica aquele menino. Só que aí aconteceu uma coisa muito triste, 13 anos se passaram, Deus não falou mais com Abraão, houve um silêncio de Deus. Não tem nada pior do que quando Deus não fala com você, querido. Tem nada pior do que quando Deus se cala. Tem nada pior do que quando Deus fica quieto. Deus se silencia e você continua se movimentando, andando para lá, andando para cá. Você vai vendo a jornada de Abraão. Abraão andou em círculo muitos anos. Ele ia numa montanha, descia, ia para lá. Se olhar o mapa da vida de Abraão, é um negócio assim, ó. O que esse homem fez da vida? Ele ficou só andando 13 anos em silêncio. Deus não falou mais com ele, o menino cresceu e tudo. Depois chegou a época da circuncisão, mas 13 anos sem falar. A Bíblia fala que quando Abraão faz 99 anos, no capítulo 17, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos,
apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso que Deus falou com Abraão. Sabe o que Deus estava falando com Abraão? Há 13 anos atrás, na verdade, há quase 25 anos atrás, você saiu para me obedecer. No meio do caminho, você me desonrou. No meio do caminho, você envergonhou meu nome. No meio do caminho, você fez algo que eu não esperava que você fizesse, que eu não planejei para que você fizesse. Você envergonhou meu nome. E aqueles que carregam o nome do Senhor não têm autorização para desonrá-lo. Porque quando eu envergonho o nome do Senhor, querido, quando eu tomo as minhas próprias decisões e decido fazer aquilo que eu acho que está certo, não é o meu nome apenas que eu estou envergonhando, não é o nome da CBPAS que eu estou envergonhando, ou da Igreja de Deus que eu estou envergonhando, é o nome daquele que me enviou, é o nome daquele que me enviou. Eu carrego comigo esse nome. Você lembra que uma vez Moisés estava caminhando com o povo no Egito, e ele então bate na rocha com força, e a rocha sai água, mas Deus fala: você não vai entrar na terra, porque eu disse para você falar para a rocha, e você bateu nela. Lembra disso? Por que Deus fez isso com Moisés? Moisés era um cara tão fiel. A Bíblia diz que ele era fiel em toda a casa de Deus, mas por uma razão simples, porque Moisés carregava o nome do Senhor. Moisés era um representante de Deus. E quando Moisés agiu daquela maneira, de forma extremamente sanguínea, e bate na rocha, e faz a rocha nascer água, por causa da autoridade de Deus que estava sobre ele, a rocha fez brotar água. Mas ao mesmo tempo, Moisés representou Deus mal. Moisés pintou uma imagem de Deus como um Deus desequilibrado, como um Deus irascivo, como um Deus descontrolado. E Deus falou o seguinte: não é esse tipo de Deus que eu quero que você transmita para o povo que está me seguindo. Então, porque você desonrou o meu nome, você não entra na terra. Eu vejo, queridos, que nosso papel como líder, nosso papel como crente, nosso papel como filho de Deus, nos faz ser muito responsáveis quando nós carregamos o nome de Deus. E Abraão decide por si mesmo gerar aquele filho, e Deus então faz silêncio com ele. Mas agora Deus aparece para Abraão, Deus faz promessas a Abraão de novo. 13 anos depois, Deus reconcilia o coração de Abraão e diz o seguinte: daqui para frente, anda na minha presença e ser perfeito. Eu tenho um plano com você, eu escolhi você. Abraão não estava só gerando um filho, Abraão estava gerando uma descendência da qual nasceria Jesus. Era uma responsabilidade grande. Ele estava sendo o canal de Deus para dar existência a uma geração de profetas e reis, e também a chegada do Messias dependia disso. Então ele estava diante de uma missão, ele tinha que cumprir essa missão. E tinha uma coisa: Deus era o garantidor dessa promessa. Deus estava dizendo: olha, isso vai acontecer. Você está ficando velho, sua mulher está ficando velha, mas sou eu que vou fazer, sou eu que estou prometendo. Então, chega esse dia. Esse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 18, mostra um Abraão velho. Porque se no capítulo 17 ele tinha 99 anos, certamente, 90 anos, certamente, 99 anos, certamente Abraão estava com 99 anos e alguns meses, talvez 11 meses, 9 meses, porque no capítulo seguinte, você vai ver a narrativa do nascimento de Isaac. Então Abraão estava ficando velho, os meses estavam se estendendo, Abraão estava caminhando para chegar aos 100 anos, porque aos 100 anos ele se torna pai de Isaac. Ele estava caminhando para ver isso acontecer, e agora, perto dessa idade, uma pessoa com 99 anos e alguns meses, que caminhou no deserto durante 25 anos, em busca de uma promessa, lutando com reis vizinhos, enfrentando adversidades, ganhando, perdendo, construindo aquele império que ele construiu. Abraão era um homem velho e cansado, certamente. E agora ele está aqui, a Bíblia fala que ele está sentado nos carvalhais de Menre. Menre era um lugar cheio de árvores de carvalho.
O carvalho é uma árvore grande, forte, que dura muito tempo, que é símbolo de resistência. Então Abraão estava ali, se mantendo vivo, com quase 100 anos, sinalizando muita resistência para ficar vivo, para ver a promessa se cumprir. Porque se Deus te chamou para viver uma experiência com Ele, você tem que estar vivo. Você tem que preservar seu coração, você tem que guardar seu caráter, você tem que manter sua vida em santidade, você precisa cuidar do seu relacionamento com Ele e com o mundo, para que você esteja vivo, para que a promessa se cumpra. Porque muita gente não vai ver a promessa se cumprir, porque no meio do caminho eles desistem, no meio do caminho eles param, no meio do caminho eles morrem. E Abraão estava lá, resistindo, de pé, esperando, só que agora, cansado, ele sentou. O sol estava quente. Carvalho representa a resistência. Menre, um dos significados desse termo menre, é lugar de restauração. Parece que Deus havia preparado um cenário para restaurar Abraão, porque Abraão estava alquebrado pela vida. Ele estava passando por processos e processos de espera e de dor. Então ele estava ali sentado no maior calor do dia, que também é um símbolo de estresse, de provação, de bastante pressão. Ele estava lá sentado, o sol fustigando aquela terra. Abraão estava lá sentado. De repente, ele avista 3 homens caminhando na direção dele. Naquele tempo, queridos, para aquelas pessoas que andavam com Deus, eles sabiam que quando alguém vinha te visitar, você não sabia, você não tinha ideia de quem era, podia ser qualquer coisa, podia ser homens comuns, mas podia ser o próprio Deus vindo te visitar. A Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão, introduzindo o texto. Isso é uma teofania, quando Deus aparece, quando Deus toma forma humana. Tem 2 termos na teologia chamados de antropopatia e antropomorfismo, que significa quando Deus assume forma humana e quando Deus usa expressões, emoções e sentimentos humanos para se comunicar conosco. Então Deus vem andando em direção a Abraão, Deus vem em forma de homens, andando em direção a Abraão, e a Bíblia diz que Abraão, ao ter aquela visão, não sabendo se era homens ou Deus, mas ele assume que pode ser Deus, então ele se levanta correndo e se apresenta diante desses homens. E a postura de Abraão é o seguinte: olha, se eu achei graça diante dos teus olhos, fique aqui, não vão embora, não saia da minha presença, da minha casa, do meu ambiente, da minha terra. Sabe, querido, uma das coisas que nós como crentes precisamos aprender com Abraão é preservar a presença de Deus, fazer de tudo para Deus permanecer conosco, porque esse é o diferencial do povo de Deus. A Bíblia fala que quando Deus está conosco, quando a presença de Deus está conosco, nós temos mais vitória sobre os nossos inimigos. Quando a presença de Deus está conosco, nós vencemos a nossa carne muito mais fácil. Quando Deus está presente na nossa casa, querido, há abundância de alegria, há delícias perpetuamente. A presença de Deus na nossa casa significa proteção, significa vitória, significa alegria, significa tudo que nós precisamos. É isso que nós queremos. Então precisamos fazer de tudo para manter Deus perto de nós. Então Abraão viu aquilo ali e ele falou: olha, se é o Senhor, fique aqui, porque eu vou prover comida para o Senhor, eu vou prover alimento, eu vou preparar um banquete para o Senhor. Abraão estava com o coração muito cheio de alegria. E sabe uma coisa? Quando Deus chega até a nossa casa, quando Deus vem à nossa vida, acontece em nós uma mudança de comportamento. Você começa a querer fazer tudo para Deus. Você fica meio empolgado realmente. Você fica meio inconsequente. A gente viveu muito isso aqui. Eu lembro que quando eu e a Luciene começamos no ministério, ela começou com um casamento. Eu conheci a Luciene e falei assim: eu não quero namorar não, eu quero casar. Porque eu vou ser pastor e se a gente começar a namorar e começar a pecar, é melhor a gente já estar casado, que aí a gente fica à vontade, né?
Então já estamos casados, não vamos ter problema nenhum, então vamos casar. Eu já estou convicto que eu quero casar. Se quiser casar, casamos. Se não quiser nem namorar, a gente namora. E aí ela falou, acho que eu quero também. Aí nós conversamos com a mãe dela. E ela falou assim, uai, o pai dela não queria de jeito nenhum. Ele falou, não é assim não, não é assim não, nem te conheço. Mas acabou aceitando porque a mãe dela queria e ela queria. Então, você sabe, né? O filho quer, a mãe quer, o pai vai atrás. E aí, queridos, eles nos abençoaram, nós casamos. E aí nós fomos fazer a vontade de Deus. O pastor da nossa igreja me mandou pastorear uma igreja no lugar mais pobre, mais longe, mais difícil. Aí saía eu e a Luciene, com teclado na mão, violão, material de criança para escola bíblica. E a gente andava 40 minutos, chegava num ponto de ônibus, andava até aquele ponto ali, e andava 40 minutos a pé, até chegar naquele lugar, no domingo à tarde, para começar o nosso culto. E aí, um irmão ficou com dó da gente, e nos emprestou uma bicicleta de carga. Sabe aquela bicicleta de antigamente, de supermercado? Você põe as caixas de compra na frente, atrás. Aí, tinha uma moça que morava conosco, e aí essa moça decidiu ajudar a gente. O irmão da Luciene também queria ir com a gente, que ele era criança. E tinha um missionário que queria ir com a gente também. Aí o que fazia? Eu montava na bicicleta, colocava o Patrício, que era o missionário, no quadro, colocava a Luciene, o irmão dela, na frente, e colocava a moça atrás, a Eusélia, atrás. E eu ia pedalando, magro que dava dó, pedalando aquela bicicleta e carregando todo mundo para a igreja. E aí lá no bairro que a gente ia, tinha um morrinho assim que descia, que chegava no lugar onde a gente estava pastoreando a igreja, a igrejinha pequena. Então quando eu chegava naquele morro assim, que eu descia assim, que eu fazia a curva assim, aí todo mundo comentava, o pastor chegou, o pastor chegou. E era assim que a gente trabalhava. Essa loucura de querer fazer tudo para Deus, de querer colocar todo mundo na bicicleta, de querer fazer coisas de certa forma inesperadas e anormais, na verdade representa a alegria do nosso coração de ter Deus presente e nós queremos agradá-lo, nós queremos fazer para Ele. Aqui mesmo em Viçosa aconteceu muitas vezes, uma vez a gente foi subir nesse morro aqui, Morro do Café, esse morro aqui, aquela rua principal, o carro não conseguiu subir, estava eu e uns rapazes aqui da igreja, porque a gente ia ajudar uma mulher que estava com câncer lá no topo do morro, acho que a dona Aparecida, se eu não me engano. E aí o carro não subiu, eu parei o carro do lado assim. Não sei se o Márcio estava nesse dia. Você estava? Você estava? O Márcio estava também. E aí nós paramos e falamos, vamos a pé mesmo. Aí quando nós começamos a andar, aquele monte de rapaz parou na nossa frente assim, armado. E um deles veio com um revólver assim pertinho assim de mim. E falou assim, se for da polícia vai morrer agora. E o cara estava cheio de cocaína na cara. Assim, dava para ver que o olho dele estava até trincando assim. Aí eu falei com ele assim, olha, eu não sou da polícia não, eu estou aqui em nome de Jesus, eu vou lá em cima naquele morro lá, na casa da dona Aparecida, parece, para ajudar ela, que ela tinha, o Donizete que está aqui, ia levar ela para Juiz de Fora, na ambulância. No dia seguinte eu tinha que ir lá 11 horas da noite para avisar. E aí o cara ficou assim, aí depois de um tempo que ele tremeu um pouquinho assim, ele foi abaixando a revólver e falou assim, então pode subir que nós vai vigiar o carro de vocês. Falei, maravilha, ganhamos segurança agora. Aí subimos o morro, fomos lá, ajudamos a dona Aparecida, demos a notícia para ela, aí descemos. Quando chegamos lá embaixo, estava tudo sentado assim numa roda, cozinhando um pato no arroz. Não sei se você lembra disso, mas aí estava lá cozinhando aquele pato no arroz. Ele falou, senta aí que nós vamos comer um pato. Aí nós sentamos lá com eles, comemos o pato com eles lá e depois descemos. Mas antes de descer, eles falaram assim, você é pastor de qual igreja? Eu falei assim, eu sou pastor daquela igreja lá embaixo, ali perto do posto do Tilu. Aí falou, a gente escuta o culto aqui o tempo todo, porque sobe, né, o som. A gente escuta o culto. Aí ele falou assim, qualquer dia desse o mulão vai descer lá. Aí eu falei, mulão? Quem é o mulão? É nós aqui, é nós. Eu falei, então pode mandar o mulão inteiro. Então, queridos, você faz umas coisas para Deus, depois você chega, gente, eu podia ter morrido, meus filhos podiam ter ficado órfãos, minha esposa podia ter ficado viúva e casada até com outro. Foi misericórdia. Mas você faz, porque você está empolgado, você está realmente assim, cheio de paixão. E Abraão então,
ele fica empolgado, sai correndo, vai lá na casa de Sara, na tenda de Sara, e fala: ó, prepara rapidinho aí esse prato especial. Aí vai lá no curral, pega o novilho, tira o leite, faz a coalhada, prepara o banquete todo e traz, e coloca na mesa, diante do Senhor. Você vê em Abraão um homem hospitaleiro. Você vê em Abraão um homem cheio de vontade de adorar a Deus, cheio de vontade de cultuar a Deus, disposto a oferecer a Deus o melhor culto, a melhor adoração. E aí, depois que tudo acontece, depois que o banquete é servido, depois que os homens comem, amém, aí, eu já conheço essa história, isso não é novidade para mim não. Depois que os homens comem e se saciam, um deles se levanta e fala com Deus o seguinte, fala com Abraão o seguinte: olha, onde está a tua mulher? É uma pergunta interessante, queridos. Pensa comigo, é claro que nós estamos numa cultura judaica, antes, uma pré-cultura judaica, um tempo muito antigo. Mas Abraão tem a presença de Deus ali com ele, ele prepara um banquete para aquele povo e não chama a mulher dele para fazer parte. Que tipo de marido é esse que não traz a mulher para perto, que tem as experiências com Deus sozinho, que recebe tudo de Deus para ele e deixa a mulher lá dentro da tenda? Que tipo de marido é esse? Que tipo de marido é esse? O Senhor fala: onde está a tua mulher? Sara, tua mulher. Aí ele fala: está ali na tenda. Só que Abraão não sabia, Sara não era boba. Mulher não pode ser boba, querido. O marido não está te colocando perto, fica perto você mesma. Ela estava atrás da tenda, escutando tudo, quietinha, escutando tudo. Ela era uma mulher sábia, quietinha, escutando tudo. E ele fala o seguinte: olha, daqui a 1 ano eu virei a ti, eu virei a tua casa, e Sara, tua mulher, terá um filho. Eu virei a ti. Sara estava dentro da casa, dentro da tenda, atrás da tenda, escutando o Senhor falar, e ela começou a rir. Ela fala assim: ai Deus, o Senhor gosta de brincar comigo, né? Ela começa a rir. Querido, quem não riria? Pensa uma mulher com 99 anos pensando: meu marido vai lá na minha cama hoje à noite. Se subir em cima, ele vai quebrar meus ossos todos. Deus perdeu o juízo. E depois, quando uma mulher fica grávida, querido, o corpo dela entra num processo de transformação enorme. Tem uma mulher grávida aqui, não tem? Uma que estava cantando aqui. Eu preciso decorar o nome dela. Adinayana. Está ali, tem mais uma. Quem mais está grávida aqui? A Dinayana, né? Quem? Não estou vendo. Lá atrás? Você está grávida? Quantos meses? 8 meses, meu Deus do céu. Imagina, é muita transformação, não é? A bacia da mulher, querido, dilata. Tudo dilata, não posso nem descrever todo o processo de transformação que o corpo da mulher dilata, recebe, para que o neném nasça. O neném é grande, tem que nascer pelo caminho que Deus planejou, que é o caminho que todo mundo sabe, todos nós nascemos por ele, não é verdade? Então, é um negócio desafiador para qualquer mulher, mas para uma mulher de 90 anos, de 90 anos, é muita coisa. Então, Deus fala com Abraão, e Sara começa a rir. Ela começa a rir, não porque Deus não é capaz, ela começa a rir porque ela não se sentia capaz. Ela não tinha mais ciclo menstrual, ela não tinha mais expectativa de sentir prazer algum sexual, ela não tinha mais expectativa de dar leite, de ser capaz de amamentar uma criança, porque ela sabia, como qualquer mulher, que era um processo difícil. O corpo dela não respondia mais a esse tipo de situação. Queridos,
Olha que situação difícil que Deus estava propondo para aquela mulher, mas ao mesmo tempo, olha que situação perfeita para ninguém questionar a capacidade de Deus de que aquilo foi um milagre. Olha que situação perfeita. Porque a Bíblia fala que os impossíveis são de Deus. Quantos de nós lida com impossíveis e a gente fala assim: acabou, não tem jeito mais, não é possível mais acontecer? Quantos de nós passa por situações que a gente fala assim: olha, é o fim da história para mim? Então, queridos, até mesmo quando a gente tem perdas, a gente viu aqui o Josiel e a Cris passando por uma fase tão doída. Eu, de lá dos Estados Unidos, eu nem conhecia a Clarinha pessoalmente. Desculpa, oh meu Deus. Li o livro e esqueci, né? Eu nem conheci, eu nem estive presente no todo o processo, vivendo o que eles viveram, embora ele esteve lá 2 vezes e compartilhou comigo a história. Mas eu chorava de lá, eu falei: gente, como esse pessoal está sofrendo, que dor. Mas até quando a gente tem perdas, Deus consegue ser Deus e fazer milagres, e fazer a gente ver que o impossível é dele. Você está prestes a ver algo extraordinário que vai acontecer dessa história. Está prestes. Eu comecei a ler, eu tive o privilégio de ler o manuscrito do livro que o Josiel escreveu sobre o sorriso da Laura. E eu estou dando um spoiler aqui. Gente, não tem lógica. Eu li aquele livro chorando, porque é uma história linda, uma história maravilhosa da graça de Deus na vida dessa família, na vida dela e na vida de tantas pessoas que ela tocou com o sorriso dela. Então, como Deus pode fazer isso? Até na dor, na dificuldade, na tragédia, Deus é glorificado no sofrimento. Então, Sara estava nessa situação de impossibilidade, e Deus fala o seguinte: olha, daqui a 1 ano, Deus marcou a data e falou: daqui a 1 ano eu virei e Sara dará à luz um filho. E ela ri do Senhor, e aí aconteceu algo interessante. O Senhor do outro lado da tenda fala assim: por que Sara está rindo? Por que Sara está rindo? Por que essa mulher está rindo? E ela responde do outro lado da tenda: eu não ri não, Senhor, não ri não. Aí o Senhor falou assim: não é assim não, é certo que riste, é certo que riste. Deixa eu te contar uma coisa, queridos, olha para mim, não olha para ele não. Deixa eu te contar uma coisa. Naquele dia, Sara teve a oportunidade de conhecer o Deus que Abraão conhecia. Sara teve a oportunidade de conhecer um Deus que não precisa estar no mesmo quarto que você para ver o que você está vendo, para ver como você está se comportando. Sara conheceu um Deus que não precisa estar no mesmo ambiente que você para ver o que você está pensando, porque ela pensou: eu não ri não, e Deus disse: você riu sim, eu sei que você riu. E Deus não estava ali para julgá-la, Deus estava ali para se revelar para ela e dizer para ela assim: olha, você está acostumada a lidar com homens, mas eu sou o Deus do impossível, não há nada impossível para mim. Você vai abraçar um filho daqui a 1 ano. E aí 1 ano se passa, Sara já era aquela criança, 1 ano se passa, e no dia que aquele menino nasce, no capítulo 21 desse livro, a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, o texto começa assim, deixa eu ler para vocês, só para você compartilhar isso comigo. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. A glória aqui é toda do Senhor, porque era Deus que estava fazendo a história. Houve uma relação sexual, houve todo esse processo para que uma criança nascesse, mas quem visitou Sara foi o Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia dito. Deus é assim, queridos, Deus cumpre o que Ele promete. Eu não sei como é que você está caminhando com Ele, mas Deus cumpre o que Ele promete, Deus faz o que Ele promete. Ele cumpriu o que prometeu, e Sara concebeu e deu à luz a um filho, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz,
pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 anos. E, na verdade, esse é o cenário. E aí, versículo 6: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara havia rido do Senhor. No capítulo 17, se não me engano, Abraão riu do Senhor. Mas agora nasce o menino. Ele fala: é o jeito a gente dar o nome dele de riso. É o jeito a gente colocar o nome dele de riso, porque Deus realmente nos convidou. Deus está convidando a terra para sorrir, porque Ele está dizendo para o mundo inteiro: eu sou o Deus do impossível. Quando você decide andar com Deus, assim como Abraão, quando nós decidimos andar com Deus, para escrever a história de Deus, o plano que Deus traçou, o sonho que Deus desejou que se cumpra na terra, quando nós decidimos andar com Deus, Deus sempre vai fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. Agora, eu quero terminar essa história. E eu quero dizer o seguinte: o que isso aqui tem a ver comigo e você? Por que a história de Abraão é tão importante, além do fato dela contar para nós que Deus é o Deus do impossível? Que se Sara com 90 anos e Abraão com 99 foi capaz de gerar uma criança, promessa que Deus havia feito, se isso aconteceu com eles, realmente Deus pode fazer milagres na nossa vida. Mas o que eu tenho a ver com essa história? Como eu me encaixo nessa história? Deixa eu te contar e aí terminarmos. Abraão estava andando com Deus para gerar uma descendência da qual nasceria o Messias. Era importante, era essencial o que Abraão estava fazendo, e por isso ele se tornou o pai da fé, porque ele caminhou com Deus todos esses anos até ver cumprida a promessa do Senhor. Mas o que eu tenho a ver com isso? Olha, eu quero qualificar isso dessa maneira. Cada um de nós que andamos com Deus hoje, somos os Abraões e as Saras modernos dos dias atuais, porque nós não estamos gerando uma descendência que vai fazer o Messias nascer na terra outra vez, mas nós estamos gerando uma descendência que vai fazer Jesus nascer no coração de cada um que ainda não se converteu a Cristo. Nós somos uma geração que vai manifestar o Messias na terra. Nós somos uma geração que está manifestando Jesus a cada dia. Cada vez que o pastor César vem aqui e chama o nome de uma pessoa que se batizou recentemente, aquela pessoa nasceu. Eu estava conversando com a Paulinha hoje. Cadê a Paulinha? Está aqui? Ela esteve aqui de manhã. Não veio, né? Conversando com a Paulinha era muito empolgada com Jesus quando ela se converteu, e eu custei até reconhecer ela aqui, mas depois ela me forçou a memória e eu reconheci. E ela falou assim: essa aqui é minha discípula, gerei essa aqui. Outra pessoa, não lembro, ela gerou a Dani, gerou aquela ali, gerou outras na época, e eu não lembro quem foi que gerou a Paulinha para Cristo. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa: os Abraões e as Saras continuam nascendo. Tem pessoas aqui que eram impossíveis ter se tornado cristãos, era impossível. Um deles era o Maurinho. Eu conheci o Maurinho antes de ser crente. Marcos Paulo me levou lá na loja deles, ele nem lembra disso, eu acho. Não sei se vocês lembram disso. E o Marcos Paulo, que estava doido para ganhar o Maurinho para Jesus, o Marcos Paulo falou: vamos lá que eu vou te apresentar o Maurinho e a Valdete. Aí eu cheguei lá, entrei na loja do Maurinho e a Valdete. Esse aqui é o pastor Marcos da Comunidade Batista da Paz. Aí o Maurinho: prazer, tá bom. E continuou trabalhando, nem deu bola para mim. Falei: vai vir para Jesus um dia, deixa ele. Nosso joelho não parava de orar. Geramos Tatão não tinha interesse nenhum de ser crente. E muitos outros aqui, Reinaldo, eu carregava Reinaldo para tudo que é lado comigo, queridos. Uma vez eu chamei o Reinaldo numa quinta-feira, falei: me leva lá em Raul Soares, eu tenho que fazer uma pregação. Nem crente ele era. Aí ele pegou o carro dele, a gasolina dele, foi lá comigo, me carregou para pregar, e eu vinha conversando com ele. Aí um dia eu inventei um programa de televisão, coloquei o Reinaldo na fita,
eu acho que eu estou vendo a Rose ali, não estou? É a Rose mesmo. Então, o Reinaldo trabalhava com o Roberto Andrade na transmissão, no negócio do canal de produção de vídeos de esporte, se eu não me engano. E aí eu fui lá e falei: Reinaldo, eu estou com um programa de televisão para começar, eu preciso da sua ajuda, da sua câmera, da sua equipe. Aí ele falou: pastor, mas tudo isso é do Roberto. Eu falei: vamos lá conversar com ele. Aí fui lá, chamei o Reinaldo, me levou no Roberto, nós sentamos lá na sala, o Roberto lá, todo importante. Aí eu falei: pois é, Roberto, eu vou começar um programa de televisão, estou precisando do Reinaldo. Precisava que você me emprestasse o Reinaldo. A gente vai ter que viajar, eu acho que a cada 15 dias, se eu não me engano. Aí ele falou: uai, Reinaldo, você quer ir? Uai, Reinaldo, você quer ir? Ele fala mais ou menos assim, né? Aí ele falou: uai, eu vou, ué. Eu vou. Aí eu falei: pois é, Roberto, só que eu ia precisar da câmera também. Era uma câmera de quase 50 mil na época. Aí ele falou: minha câmera? Falei: eu vou precisar dela, porque, né, para filmar. Aí ele falou: uai, eu acho que eu posso emprestar sim. Aí eu falei: pois é, eu ia precisar também do telemarketing. E também do pessoal que atende lá, que era o Carlos, né? Era o Carlos, né? E do Ari. Aí eu falei: uai, você vai precisar de tudo então. E aí o Roberto acabou, não sei o que aconteceu com ele, mas ele acabou falando: uai, bora lá, vamos fazer isso. E aí nós começamos a viajar. A Ari não era crente, Reinaldo não era crente. E a gente pegava o carro e ia viajando para essas estradas aí para gravar programa. E aí, quando eu estava lá pregando na igreja, pessoas começavam a ser curadas, ou a palavra mesmo sendo ministrada. Eu vi o Reinaldo tirando o zoinho daquele negocinho da câmera assim e fazendo assim, ó. E então voltava e ficava olhando lá na câmera assim. Eu falei: gente, Deus está tocando é no Reinaldo. Ó, até um cachorro agora veio para a igreja, aleluia. Espero que ele não morda ninguém aí, né? Esteja com os dentes convertidos. E aí Reinaldo converte. Daí a pouco o Carlos, que era católico, com todo respeito aos nossos amigos católicos, mas o Carlos, que era católico de carteirinha, ele então tinha que trabalhar no telemarketing. Aí o Reinaldo estava lá editando o vídeo lá, e eu pregando, ele tinha que voltar a fita, e voltar a fita, e voltar a fita, e voltar a fita, e voltar a fita, para ir acertando. O Carlos estava com uma crise muito grande, pensando em se matar naquele dia. Aí eu ficava só indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí o Carlos foi lá no Reinaldo e falou assim: chama esse pastor aqui para conversar comigo. Aí está eu chegando lá no telemarketing e o Carlos entrega a vida para Jesus. Queridos, nós somos os Abraões de hoje. Nós somos as Saras de hoje, que estamos gerando uma descendência para Jesus nessa terra. Nós estamos dando continuidade a essa promessa. Aquilo que parece impossível, Deus está fazendo através das células, através do discipulado, através do pastoreio de cada um de nós. Então, queridos, quando você lê essa história, quando você estudar a Bíblia, lembra disso: eu sou parte dessa história. Eu faço parte disso aqui. O que Deus fez com Sara, o que Deus fez com Abraão, Deus faz comigo. Deus pode fazer através de mim, e Ele está fazendo e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu espero que Deus tenha falado com você, porque eu fico aqui, queridos, com a vontade de pregar, mas com a vontade de contar umas histórias também, para a gente se conhecer melhor, porque muitos de vocês não conhecem a gente, não sabe como é que tudo isso aconteceu. Mas nós somos uma família. Ninguém aqui é importante. Ninguém é importante. Nós não somos ninguém, não somos nada. Eu sou realmente um zero à esquerda. Se não fosse Jesus, nós não seríamos nada. Nós estamos aqui para servir a Deus, e o nosso desejo é que Deus seja glorificado nessa terra. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração, e eu espero que Deus te levante como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai cumprir o propósito de Deus nessa terra, que vai fazer a vontade de Deus acontecer nessa terra. Eu vou... Cadê a esposa? Até correu. Eu vou orar com você. Ela está ali, né? Eu vou orar com você. Eu não sei se tem alguma pessoa aqui que quer entregar sua vida para Jesus, mas se tem, esse é um bom momento.
esse é um bom momento, porque Deus te chamou para isso. Deus te escolheu para a salvação. E hoje pode ser um dia especial que Deus decidiu mudar a sua história. Pode ser um dia que Deus realmente decidiu começar algo novo na sua vida. Talvez o que você está vivendo faça você pensar assim: é impossível, acabou, não tem jeito mais. Mas é aí que Deus entra. É aí que Deus entra para mudar tudo. Então, se Deus falou no seu coração, eu queria ver um sinal seu. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar com você hoje. E depois eu vou orar com a igreja toda. Mas tem alguém aqui que está pronto para entregar a sua vida para Jesus hoje? Se você ainda não fez isso, levante sua mão e eu vou orar com você. Se não tiver, nós vamos orar com a igreja como um todo. Mas essa é a sua oportunidade, pensa nisso. Até o final desse culto, essa é a sua oportunidade. Eu não sei qual tipo de impossível você está vivendo para cumprir o plano de Deus nessa terra. Qual tipo de impossível que está te impedindo de viver em santidade, que está te impedindo de viver plenamente a vida que Deus tem para você, de crescer, de romper as barreiras. Mas eu sei que Deus pode. Eu estou vendo vários aqui. Um deles é o Marcelo ali também, mas a Rosilene, né? que eram outras impossibilidades, né? Que Deus pegou e transformou, fez acontecer. Deus tem vários aqui, várias histórias. Vem cá, amor. Nós vamos orar ao Senhor. E aí, você pode pegar aquele microfone ali. Vamos orar ao Senhor. Se há realmente alguma coisa, coloque sua vida diante de Deus agora, que nós vamos orar para que Deus mude a sua história, para que Deus realmente escreva uma nova história. Deus fez isso com Abraão, Ele pode fazer com você. Feche seus olhos. Pai querido, aqui está esse povo, aqui está a tua igreja, aqui está o nosso coração. Pai, não é de admirar que haja pessoas aqui nesse lugar que que tenha experimentado milagres extraordinários da parte do Senhor e por isso estão dando frutos, fazendo a diferença nessa terra. Mas também, ó Deus querido, é muito possível que haja pessoas aqui agora que possivelmente estejam como Abraão, sentado, olhando para aquele horizonte e pensando que se equivocou, que nada do que foi prometido vai se cumprir, que realmente é o fim da linha, é o fim da história, não há esperança, não é possível que aconteça o que Deus disse que aconteceria. Ó Pai querido, nessa noite, nesse momento que estamos diante da Tua presença, eu quero, ó Deus querido, colocar esse coração diante do Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha trazendo restauração de sonhos, que o Senhor venha removendo a angústia, removendo, Senhor querido, as dores, os sentimentos de perda, venha quebrando, Senhor amado, os grilhões de dúvidas, ó Deus querido, que foram sendo formados ao longo da provação, da luta, da dor, da dificuldade. E que o teu filho, a tua filha agora comecem a levantar os olhos e verem que o Senhor está caminhando na direção deles, que o Senhor está se movendo na direção deles para escrever uma nova história, para dizer que não há impossíveis, para dizer que as nossas limitações não são limitações para Deus, que aquilo que para nós é impossível não é nada para Ti, Senhor, não é nada para Ti, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que vê, é o Deus que conhece o nosso coração, e tudo que precisamos, ó Deus querido, não é nos mover para ajudar o Senhor a fazer o milagre, mas é deixar o Senhor chegar perto, é deixar o Senhor entrar na tenda, é deixar a Tua voz atravessar as paredes do nosso coração e entrar, ó Deus, no mais íntimo do nosso ser, e fazer, ó Deus querido, com que a fé brote, e fazer com que a esperança nasça, porque quando há fé, há milagre. Quando há fé, o corpo, as circunstâncias se ajeitam, se arrumam para hospedar o milagre.
E é isso que eu vejo acontecer aqui agora, Senhor. Eu vejo, Senhor, os corpos se ajustando. Eu vejo os corações se alinhando para que o milagre seja gerado na vida dessa pessoa nessa noite. Por isso, Pai querido, move os céus em nossa direção, não para nossa glória, não porque somos alguma coisa, mas porque queremos fazer parte da Tua história, porque queremos participar da escrita dessa história, porque queremos trazer glória ao Teu nome, queremos mostrar para o mundo que Deus não está morto, queremos anunciar para os nossos amigos, vizinhos e parentes com a nossa história, com o nosso testemunho de que o Senhor é Deus, o Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus de Isaac e Jacó é o nosso Deus, o Deus que enviou Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está presente, esse Deus está andando pelas ruas, esse Deus está habitando nos bairros da cidade, esse Deus está abrindo a porta das suas casas todas as semanas, quando as células acontecem, esse Deus está se movendo nos ambientes públicos, seculares, privados, esse Deus continua a se mover e a gerar motivo de riso nessa terra. Ó Deus, que a alegria do Senhor inunde os nossos corações e que haja motivo de riso em nossos lábios todo dia, cada dia da semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos creem e recebem essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Sonda-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor, e me conhece, quebrando o meu coração. Me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti.